Muito feliz de estar aqui com esse projeto. O projeto Leitura é um programa que a gente fez dentro da disciplina de oficina de literatura e estou trabalhando com a turma do primeiro e do segundo ano que optaram pelas ciências humanas. Estou trabalhando o projeto A Metamorfose, que é um livro do Franz Kafka, que ele traz uma trajetória, uma crítica social, né? Foi um livro escrito em 1915 e traz uma crítica social bastante incisiva para o nosso tempo. Então a Metamorfose ela traz respaldo e muita simbologia para a gente trabalhar o nosso contexto, a questão da rotina, a questão do trabalho, a questão das transformações na família, relacionamento familiar e várias outras coisas. E aí dentro do projeto eu distribuí para que os alunos lessem a obra, né, conhecessem a obra e posteriormente fizesse uma apresentação sobre o livro, né? Então agora a gente chegou a hora de mostrar essa apresentação, mostrar o significado da metamorfose. Por que estou assim? Também, essa vida miserável, ter que trabalhar todos os dias, fazer a mesma coisa, essa rotina, essa vida muito chata. Eu tenho que sustentar a família, e agora como vou fazer para sustentar a minha família? Minha família vai morrer de fome? O meu pai, a minha mãe, que é dependente de mim, a minha irmã, o meu sonho era levá-la para a faculdade. Oh céus, como? Por quê? Essa vida chata, ter que trabalhar todos os dias, fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Algum tempo se passou em gratidão com a vida do Pai. Rotina, conformismo, a metamorfose que acontece em cada um. Franz Kafka, ao escrever A Metamorfose, ele nos traz algumas lições. Por que não valorizamos as pessoas que estão do nosso lado? Por que não damos créditos às pessoas que nos amam? Por que ficamos presos à rotina e trabalhamos horas e horas e não temos nenhuma noção das pessoas que estão ao nosso lado? Por que fazemos repetidamente a mesma coisa sempre? É isso, o conformismo de vidas que se conformam em viver na zona de conforto, que não fazem nada para mudar a sua situação. São algumas das lições que aprendemos, que falamos. E quem é o verdadeiro inseto? Quem é a verdadeira transformação? O inseto, o verme monstruoso que é a Kafka, diz daquelas pessoas que são diferentes, daquelas pessoas que se acordam e olham no espelho e se vê como sendo diferente. E aí, nós, a sociedade, conseguimos jogar essas pessoas para fora. Não olhamos para essas pessoas porque é apenas mais um inseto monstruoso que deve ser enxotado, que devem ser morto, porque só causam um peso, um desgosto na nossa vida. É essa a reflexão que o Kafka traz em A Metamorfose. E a metamorfose, ela acontece em
Basta olharmos para isso. A metamorfose representa para mim o sentido de que todo dia nós estamos mudando e às vezes as nossas mudanças são não visíveis e visíveis, e quando elas são principalmente não visíveis, as pessoas, a nossa personalidade, o jeito que a gente é, as pessoas passam a repudiar, passam a não se importar, porque você passa a ser um fardo para elas. Começando a valorizar as pessoas pelo que elas são, se importando realmente com elas. Então, eu estava ali como a irmã, né, dele, e eu era professora de violino, tocava para os vizinhos, ensinava, e ali eu estava tocando para os meus alunos, foi um som agradável para o inseto, né, para ele. E ele quis ir até onde estava esse som. Quando ele chegou lá, por ele ser um inseto, assustou os meus alunos que correram dele, né? E eu fiquei muito brava porque eu estava fazendo o meu trabalho, que era dar aula para eles. E eu fiquei muito brava porque todos ficaram assustados, com medo e foram embora. Então, metamorfose quer dizer que a gente está em constante mudanças, né? E devemos estar em constante mudanças. Atitudes que eu tenho hoje, amanhã eu posso mudar minha opinião. Minha opinião de hoje eu posso mudar amanhã. Então, a gente tem que estar em constante mudança, em evolução, para sermos um ser humanos melhores do que hoje, melhores do que ontem. Então, a metamorfose ela é muito importante para ter essa mudança, né? Para a gente ser o melhor a cada dia. E, às vezes, algumas das nossas mudanças fazem com que as pessoas se afastem, com que as pessoas repunam, né? Assim como foi na peça que fizemos. As pessoas se assustaram com a mudança dele. As pessoas se questionaram por ele ser um inseto, né? Ali no inseto ele era a barata. Então muitos falaram, ai, que bicho nojento, né? Mas era a mudança dele. E assim ele foi visto como uma pessoa diferente, como uma pessoa que deveria ser excluída de todos, não poderia participar socialmente. E com isso, o erro não foi nem ele. O erro não era ele ser um inseto. O erro era as pessoas não querer ele por perto, as pessoas querer ele afastado. Então quem errou foi a irmã, a mãe e o pai, que ao invés de abraçá-lo pela mudança dele, de, né, fazer ele se sentir igual a todos, não, afastou ele. Jogava, brigava, questionava o porquê que ele não ia trabalhar, o porquê ele só ficava deitado, não fazia nada. Então isso também o deixou muito triste, por ele ser excluído da sociedade. É espetacular, porque, veja bem, a gente está trabalhando de metamorfose. O que acontece na obra do Kafka? O personagem principal, que é o Gregor Samsa, ele acorda metamorfoseado em um inseto monstruoso. Mas a grande metamorfose não é dele, a metamorfose é da família dele. A gente vai vendo, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo a transformação do pai, a transformação da mãe, a mudança que a irmã sofre, os vizinhos e tudo que está em volta dele, né? E o mais interessante é que, por exemplo, eu pude ver isso na prática, porque quando eu apresento para a turma ela tem uma reação. E conforme a gente vai trabalhando, a gente vê a mudança nessa turma, a metamorfose acontecendo com eles. Que é o que me deixou mais empolgado, mais com um sentimento assim de trabalho bem feito, de uma coisa que vai ficar para a posteridade e que eles não vão esquecer. É a própria transformação dele. O Gregor Samsa é o próprio personagem Franz Kafka, ele está representando ele. E ele tinha um relacionamento muito ruim com o pai.
Então, assim, essa transformação, e a gente sabe que na nossa sociedade nós temos vários relacionamentos que eles não são bons, mas quem que precisa mudar? Então, esse livro ele traz essa reflexão. Será que eu preciso mudar? Será que quem que é o inseto? Quem que é o doente? Quem que é o depressivo, né? E a partir do momento que eu tenho algum problema, por exemplo, eu tenho uma depressão, eu tenho uma doença, eu tenho uma deficiência, eu sou jogado para o lado. É o que acontece com o personagem principal, né? Ele acaba sendo enxotado, o livro não tem um final feliz. O próprio Kafka, ele falou que o livro tem que ser como um machado para quebrar o gelo que tem dentro da pessoa, né? Então, essa é a nossa proposta, é romper com os paradigmas sociais, romper com essas questões de relacionamento e tentar trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de transformação, uma mensagem de amor e de carinho que as famílias precisam hoje.